Muito bem, muito bem, muito bem! Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e eu hoje estou colocando meus DBF no meu Crystal Reports. Vocês não sabem o que é isso, né? Vamos. Aqui é Guilherme Gomes da Access Software e hoje não tem uma entradinha engraçada. É Diogo Junqueira, VP da Access Software. Para nós é um prazer receber ele, que escreveu um livro que foi nada mais, nada menos, teve um prefácio de Albert Einstein. É isso mesmo que vocês ouviram, gente. O prefácio do livro é de Albert Einstein. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Pessoal, muito legal o convite. Estou animado de bater esse papo aqui com vocês. Legal a energia do podcast. E vamos lá de GPTA. Quero saber aí o que a gente pode brincar aí com as novas tecnologias do LLM e afins. Então, o nosso convidado hoje aqui é Rodrigo Murta. Rodrigo, se apresenta um pouco aí, fala um pouco da sua história, cara. Como é que você chegou aí nesse mundo? Como é que você chegou nesse livro? É uma história um pouco também envolvendo a mistura entre a sua história e a Lookbox. Conta um pouco pra gente, para os nossos ouvintes situar aqui, saber com quem tá do outro lado, com quem que nós estamos conversando hoje. Eu comecei minha graduação foi em física, né? E do mundo totalmente teórico. Para ter uma noção, meu mestrado foi em buracos negros e mecânica quântica, né? Depois eu fui absorvido pelos buracos negros dos negócios, né? Nada a ver, uma empresa da família, na época, e eu vi que dava para fazer uma ponte muito interessante entre o pensamento científico, tecnológico, eu sempre gostei de tecnologia nessa brincadeira com a física, e negócio. Comecei a treinar nessa empresa que era uma transportadora de carga, passei dessa empresa, saí da empresa familiar, abri uma pizzaria, quebrei a pizzaria, descobri que não é meu negócio, realmente é tecnologia. Respeito muito quem trabalha com comida, porque é difícil pra caramba. A pizzaria que você comeu pizza, né, cara? A pizza era boa. O bom de quebrar a pizzaria é que você terminou em pizza, né? A pizza era boa, o resto foi um aprendizado de negócio. Fui pro mundo de educação, outra empresa bem interessante. O físico abriu um buraco negro no caixa e teve que fechar a pizzaria. boa, pizza mesmo, né? Aquele negócio de ponto, promoção e preço, errei um monte de coisa, né? Aí depois fui para educação, uma empresa também interessante. E nessa empresa de educação, a CFO, né, a minha diretora financeira, me apresentou para o pessoal do Marché, o São Marché, que é a rede varejista que tem aqui em São Paulo. E olha, um físico que foi para o transporte de carga, pizzaria, educação e depois caiu num varejo, né? E no varejo é interessante. O varejo é um grande laboratório do comportamento humano, assim, é muito rico de dados, de informação, mas se não organizar aquela informação, você não consegue tirar valor dela, né? E foi o que eu acabei encontrando até o que eu gosto de fazer. Eu adoro esse mundo de dados, de informação e como é que a gente pode conversar com ela de uma forma mais fácil, né? Resumindo um pouco da história, no Marché, montei a área de inteligência de varejo e nessa área, toda empresa acaba passando pelo desafio de como é que bota um sistema de business intelligence, né? Então, como é que eu amasso os números, os dados, os insights da empresa de uma maneira mais bacana? Colocamos um sistema de mercado, já foi um grande avanço, mas sempre vinha aquela pergunta do diretor, do gerente comercial, que era: Rodrigo, eu só queria saber aqui, que eu tenho uma reunião importante, qual foi o produto que mais vendeu aí no Santa Maria, no Natal, no ano passado, da seção de perecíveis? Aí, uma pergunta trivial. Mas ele não sabia navegar na solução, né? Onde é que está aquele dado ali? Onde é que eu acho aquela informação? Em qualquer solução, clique, Tableau, demorava pra caramba pra você achar uma solução simples dessas, às vezes que o cara precisava ali na hora, do bate-pronto, né? Isso, e tá espalhado, né, aquela informação. Então, qual foi a ideia? Muito simples. Eu gosto muito do 0 a 1 do Peter Thiel, que ele fala assim: qual é a sacada que pelo menos você acha que teve para sua startup, que a humanidade não acordou ainda para ela, né? Eu falei que muito direto. Era um absurdo que o dado do mundo todo, eu posso dar um Google e achar aquela informação, e agora um GPT, né? Do mundo todo. E da minha empresa é um parte para ter o dado básico na mão. Daí nasceu a ideia do Lookbox. Como é que a gente pode usar a linguagem natural para deixar o BI na mão? Se você quer saber o que mais vendeu, pergunta o que mais vendeu naquela sessão no mês passado. Só que, Diogo, será que isso era loucura? Porque isso faz 10 anos, tá? Essa brincadeira. Lá atrás, fala sério, eu vou conversar com o sistema para ter meu BI na mão. A gente vem camelando aí, né, dessa brincadeira da startup. A gente é uma startup, tô aqui no Cubo, inclusive. Mas agora, ano passado, casando com a história do livro, aconteceu um negócio bacana. O GPT veio e deu uma democratizada, e as pessoas começaram a entender o que esse diabo o que é conversar com um robô, né? Conversar com um computador.
E daí começou a brincadeira do livro, tá? Então esse é um pouco do resumo aí da jornada Lookbox e o que a gente faz com a ideia de falar um pouco de GPT. Eu conheci o Rodrigo em 2019 no IT Forum, cara. Eu tenho que contar essa história porque é sensacional. Em 2019 eles estavam lá bem pequeno ainda, não tinha dado esse boom aí que veio depois de alguns clientes que acompanham ele no LinkedIn, uns clientes grandes que fechou. E a ideia já estava funcional, estava bem legal. Só que o jeito que eu conheci esse cara, foi algo extraordinário. Eu não tinha visitado o stand deles ainda, mas é um evento, para quem não conhece o IT Forum, um evento que conhece ali na Bahia e que envolve um final de semana, vai família, etc. É muito bacana. E eu tô dentro da piscina e de repente começa alguém a jogar umas boinhas. Eu não sabia nem que diabo era aquela boinha. De repente eu recebi uma boinha daquela. Eu vou compartilhar. Não naufrague dados. Exato, cara. Eu tenho que compartilhar essa boinha, porque é sensacional. Que bacana, Diogo. Para vocês, porque a ideia era muito massa. Eu tava achando que eu tinha uma ideia bacana ali junto da Camila, o pessoal da Meningente, de óculos escuro. Pô, o povo, todo mundo vai esquecer óculos escuros, todo mundo vai precisar dos óculos escuros. Mas esse cara teve uma ideia muito melhor. A ideia dele foi essa boinha aqui da Lookbox, que basicamente você podia colocar seu copo, que era um resort all inclusive, e ninguém queria ficar segurando o copo o tempo todo. Cara, todo mundo do hotel, durante assim, essas inserções, entre aspas, quem trabalha com eventos, porque qualquer inserção você paga. Se você quiser pôr uma TV lá, você paga e não é barato, né, Morto? A gente sabe. Qualquer coisa é caro. E o cara começou a pôr boinha pra todo lado. Eu falei, porra, no outro dia eu fui lá conhecer, com certeza eu fui lá conhecer o stand dele, conhecer um pouco mais da ideia que ele tinha lá e do produto que ele tinha. Eu fico muito feliz aí disso ter dado certo, Murta. E do caminho que vocês percorreram. Então, pô, assim, eu quero uma boinha dessa, cara. Cara, eu tenho a minha aqui. Acho que não tem umas em casa. Essa boinha é muito boa, cara. Ideia sensacional. A boia foi genial, hein? Eu achei muito. E também é uma redenção pro cara. O cara que já fundou pizzaria, agora ele vai boiar cerveja. Foi a redenção, não afunda mais o negócio. Legal. Cara, mas realmente, se você pensar 10 anos atrás, você, vamos dizer, hoje tem aí uma nova, entre aspas, profissão, que é o engenheiro de prompt, né? O cara que sabe conversar com a inteligência artificial, você conversar com o sistema, fazer perguntas simples, igual a proposta da Lookbox tem, né? É algo realmente revolucionário. Conta pra gente um pouco mais da Lookbox em si, antes da gente entrar no livro, e até se quiser falar algum case de sucesso, puder falar, para o pessoal entender, porque eu vi a solução rodando e fiquei conhecido do mundo aí, conhecendo o BI como, sei lá, Tableau, Click, etc. E sei quanto era difícil achar informação simples, igual ele deu exemplo. É muito difícil. Às vezes você tá numa reunião, você precisa saber cara, vai demorar um tempão para você conseguir localizar lá. Ou chama um engenheiro de dados, chama alguém. E às vezes ele desenvolveu uma maneira simples de fazer isso, que era impressionante, né, Rodrigo? Diogo, exatamente. A ideia é não ter a reunião da reunião, sabe? Aquela reunião que quero saber o que aconteceu com essa categoria. Putz, eu vi que caiu. Tá bom, mas caiu por quê? Como é que eu dou o próximo passo para explodir por departamento, seção, grupo, subgrupo, PLU, que seja, a informação que eu quero. E não tá na mão. Aí você precisa de alguém de dados para poder fazer aquela extração e adiante. Então, nosso propósito aqui no Lookbox é democratizar a cultura de dados nas empresas. E democratizar a cultura nem é ferramenta, tá? Primeiro é um pensamento, como é que eu tenho os indicadores na mão, como é que eu tenho um processo, como é que eu acompanho isso, né? Mas uma empresa, quando ela vai crescendo e amadurecendo no processo, ela precisa, sim, de ferramentas aí para fazer um trabalho bacana, né? Então, alguns cases nossos aqui, Diogo, a gente nasceu no varejo. Então, foi mais natural, no início, vender para o varejo, né? Então, o primeiro cliente enterprise que a gente teve foi a Via Varejo. Hoje é só Via, né? E na Via, a gente começou com 1.000 usuários. Hoje a gente tem 25 mil usuários. Tem muito orgulho disso. Os vendedores da Via operando a solução. Por quê? Porque ficou fácil. Quer ver uma coisa? Como é que eu sei a minha meta de hoje? Meta de hoje. E a de ontem? E a da semana passada? Meta da semana passada. É essa a facilidade. Então, é tirar a desculpa de eu não sei usar o sistema e tal. Pô, todo mundo sabe usar o WhatsApp, fazendo uma pergunta aqui, interagir. É levar essa mesma interação, só que para os dados da empresa, tá? Então, é fácil de explicar o Lookbox. Às vezes, o difícil é entender o grau de maturidade, ver como é que isso leva valor para a empresa, que estágio ela está, para poder ir para o próximo degrau aí do uso de dados. Cara, e pegando o seu livro aqui, eu tenho minha cópia física, eu já terminei de lê-lo. Boa, gostei de ver. Muito, muito bom. Quando eu falei do prefácio para o Albert Einstein, logicamente você usou
o ChatGPT, né? Ficando claro que ele não inventou a máquina do tempo ainda, mas, enfim, o GPT-4 ali para isso. Mas você inventou um verbo aí, né, cara? O GPTR. Do mesmo jeito que já tem o Google, você inventou o GPTR. Fala um pouco mais, como é que surgiu essa ideia de escrever esse livro, conversando com robôs, artes, GPTR, e como tudo se cruza, né? Como você falou, algo que você já pensava lá atrás, de deixar simples, que é a proposta da Lookbox, a questão de BI, de Business Intelligence, e agora a popularização do ChatGPT, que fez todo mundo aí conversar com robôs o tempo todo, e fazer tarefa de casa com robô, e produzir conteúdo com robô, e assim por diante. Diogo, eu sou nerd declarado, tá? Então adoro a parte de tecnologia, as tendências, e um dos meus hobbies é a leitura. Eu gosto muito de estar antenado na leitura e tal, eu boto minhas metas, deixo até o Instagram aqui, é o r.murta, troco o livro lá, quem está interessado. E o que acontece? Eu sempre quis escrever um livro, né? Eu tenho os pais acadêmicos, né? Minha formação, inclusive, é acadêmica, e ficava aquela ideia só de escrever um livro, mas não saía do papel, né? Quando veio o ChatGPT, e eu me assustei com ele, eu falei, cara, isso aqui tem uma coisa nova aqui por detrás, realmente, que não é metaverso só, é algo realmente palpável, né? Veio a ideia, falou, puxa, será que eu não conseguiria juntar o que eu adoro fazer aqui no Lookbox, que é a linguagem natural para a empresa, mas comunicar para as pessoas como é que isso já pode transformar a vida dela agora, porque eu vejo muita gente que não é de tecnologia, achando que isso é coisa de tecnologia, ou achando que é difícil utilizar, ou até tentando utilizar, mas para na primeira pergunta e não vai além. Então, a ideia do livro era muito simples. Casar um sonho pessoal de escrever um livro, sim, como desafio, com algo que eu venho trabalhando há muito tempo aqui no Lookbox, tem 10 anos já que a gente está nessa jornada da linguagem natural, né? Então, começou daí, foi dia 7 de janeiro que eu abri meu Docs lá no Google, né, para começar a escrever, e vem aquela coisa, mas como é que eu vou organizar isso, né? E acho que foi natural a conversa, porque o GPT é isso, é uma grande conversa, né? E como é que a gente consegue mostrar para as pessoas as diferentes formas de conversar. Então, por isso que no livro eu quis deixar muito acessível. O livro é para quem não sabe nada de tecnologia, não precisa saber. Para quem sabe, tem um capítulo um pouco mais profundo que é sobre programação, mas é um capítulo dos 16 total do livro, né? E a ideia foi quebrar em conversas interessantes que pudesse agradar literalmente a gregos e troianos ali no processo. Para quem gosta de ler, a leitura é muito rápida, divertida, e assim, tá, modéstia à parte, né, Rodrigo? O negócio tá vendendo bem, né? Tá no top 3 aí do mais vendidos na área do tema Microsoft na Amazon, tá em 7 em sétimo na parte de software, informática e tecnologia. Eu sei que já teve ali na top 1, top 2, ali já teve algumas Batemos semanas. não, fica oscilando, eu fiquei ali e acompanhei, e ali na parte de redes, protocolos e EPI está em segundo lugar hoje. Então, assim, parabéns aí pelo trabalho e para o trabalho de vendas também. Você pegou um momento bem interessante que eu acho que... O timing, né, cara? O timing foi legal. Muito bom, né? Cara, foi difícil essa correria, ele falou sabe? assim, foi difícil tirar o livro do papel, mas ele literalmente botou o livro no papel na hora certa, entendeu? Exatamente. Acho que Não, e era um momento que estava todo mundo buscando informação sobre, né? Porque como foi um boom muito rápido, cara, todo mundo quer conhecer um pouco mais sobre o que está rolando, né? Sobre a tendência do momento, que é... Não, e bacana, gente, foi o seguinte, primeiro foi essa correria de achar a editora, então a Labrador, então, inclusive, foi campeã com a gente, porque não adianta nada, né? As editoras normais demoram 6 meses para você, quando começa a falar com elas, publicarem um livro. Então, quando eu lançasse o GPT-4, já tinha o GPT-10 lá. Então, foi difícil achar alguém que casasse esse time de publicação. E teve uma história muito engraçada que eu peguei uma mentoria com o Sérgio Hertz, da Livraria Cultura, né? E ele me indicando, inclusive, a editora, quem eu poderia fazer, como é que é uma noite de lançamento. Eu nunca tinha lançado o livro, né? Ele falou, Rodrigo, você vai ficar 3 horas lá canetando o livro, né? Te prepare e tal, funciona assim, quem vai é isso, a organização é assada e tal. Aí,
eu sou de tecnologia, né? Quando acabou a mentoria, eu falei, não, eu não vou ficar assinando esse negócio esse tempo todo, não. Eu vou inventar uma maneira diferente de assinar isso, não foi? Conta aí, Murta, o que você aprontou? Eu brinco aqui, né, que o programa dá um bicho meio preguiçoso. A gente gosta de automatizar as coisas, às vezes dá mais trabalho automatizar, mas o processo de automatizar é legal. Né? E foi dessa. Eu ainda programo por hobby, eu gosto de programar no meu matemática, que é uma linguagem que ninguém programa, inclusive. E quando eu saí dessa mentoria, eu falei, não, mas espera lá, eu não vou conseguir ter 200 frases criativas, inclusive. Será que eu não usava o GPT para fazer isso com prompt, né? Então, para quem está acompanhando, o prompt nada mais é que o comando que você dá para o GPT, que é um script, né? Que você pede para ele solicitar algo. Aí eu já comecei a viajar, né? Falei, não, mas espera lá, e se eu programasse aqui para eu já imprimir no livro de alguma forma com a minha letra? Porque ia ficar muito mais autoral, né, o negócio. Ele faz o prompt que eu fiz, faz uma frase super bacana e depois imprime com a minha letra. Eu falei, último passo, e se um robô escrevesse? Pô, ia ser muito mais divertido se o robô escrevesse, né? Aí eu comecei a falar com os amigos. Primeiro um amigo meu, engenheiro, o Alan, será que dá? E tal. Ele falou, cara, dá, ele é engenheiro da GM e tal, mexe com isso. Aí eu resolvi achar uns loucos aí, achei o Túlio, da D20 Moderna e a Universal Robotics, que é uma empresa de robô colaborativo. E o resultado, saiu até uma matéria aí na CNN, muito legal, depois para deixar compartilhado aqui, onde a gente conseguiu sim, o prompt é gerado pelo GPT, a letra eu programei para fazer com a minha caligrafia, e o pessoal da Universal Robotics, o Túlio, me ajudou a fazer a assinatura. E o que era legal? Acho que isso mostra muito tangibiliza o que a gente está passando agora. Era um processo manual que eu não conseguiria fazer de uma forma legal para todo mundo. E, pessoal, foi incrível na noite de lançamento, porque eu estava abraçando os amigos, olhando no olho, gravando entrevista, e o robô estava lá fazendo a parte literalmente braçal. Você estava aproveitando enquanto o robô trabalhava, pô. E falando, Rodrigo, isso vai tirar um emprego e tal? Não, agora a gente está fazendo uma programação para lançar no Museu do Amanhã. Enquanto o robô está fazendo autógrafo, tu vai dar palestra ao mesmo tempo, lá junto do robô. Então, não tirou emprego, mas criou mais oportunidade para fazer coisas simultâneas e potencializar o que é de mais bacana no ser humano, né? Então, foi divertido. Aí, quantas pessoas se envolveram para fazer esse robô funcionar? Em vez de só estar um cara ali assinando, pô. Gerou mais emprego. Gerou mais emprego. Foram outros empregos. Essa é a mentalidade. Foram outros empregos. A pessoa deixa de fazer aquilo que é tedioso e repetitivo para ter gente especializada fazendo novas atividades. E essa que é a grande diferença, né? Então foi divertidíssimo lá no Noite de Autógrafo, ver assim, a cara das pessoas também, né? A livraria ficou de uma forma que tinha um vidro, vocês vão ver na matéria, do outro lado, as pessoas passavam e nossa, o que é isso? Como é que funciona? Não, mas quem está assinando isso daqui? Será que quem é o direito autoral, né? Aí começa a surgir algumas perguntas interessantes aí em cima dessa nova forma de operar. Todo mundo queria um livro, né? Pô, eu quero ver o robô assinar o livro. Já não era nem mais o livro, eu quero ver o robô assinar o livro. Exatamente, foi o conjunto aí da obra. Porque essa parada de robôs físicos, né? A gente ainda é um negócio meio lúdico, né? A gente vê e é um negócio que é sensacional. A gente estava numa feira agora e tinha uns robozinhos andando no meio da feira, todo mundo parava para filmar o robô e tal. Ainda é um negócio meio lúdico na mente da galera. Vai ficar muito mais acessível com o tempo. Mas, por exemplo, esse robô que a gente fez lá foi uma parceria. Não é um robô para noite de lançamento de autógrafo. Ele é um robô industrial. O robô, a linha de entrada dele custa R$200 mil aqui no Brasil. Desse robô. Veja bem. Tem que assinar muito para valer a pena, né? Eu vi uma provocação que eu achei engraçada do evento que eu fui, né? Da pessoa meio indignada, falando, caramba, a gente achava que a inteligência artificial ia fazer o trabalho chato. Lavar louça, lavar roupa, passar roupa. E a gente ia fazer a parte intelectual, que a gente produz as obras, a gente faz poesia, faz música e pinta, né? Aí, vem agora o Midjourney começa a pintar, vem o ChatGPT e começa a fazer poesia. E eu continuo lavando a porcaria da louça, né? Sacanagem, né, cara? Realmente. Essa tecnologia cresceu pro lado errado, né, pô? Cadê os robôs fazendo as partes de serviço de casa, pô? Mas eu sou otimista de que a gente vai conseguir, sim. A indústria, tem uma indústria que eu diria que é trilionária nessa parte de automação, né? E logo a gente vai ter roupa passada e a louça lavada pelos robôs. Lavar a louça bem feita é mais difícil do que comprar uma sinfonia, cara. Estamos vendo que é prático, é verdade. Estamos vendo que é um caso prático atualmente. Né? Agora, falando de GPTA, né? Dessa linguagem natural, a arte de realmente engenharia de prompt, muita coisa tem surgido.
A gente tem que ser muito, e você dá muitos exemplos disso no livro até, é interessante para quem realmente quer entender essa arte GPTR em si. Se ele até criou o verbo e pediu para conjugar em várias tempos ali o verbo, e isso é muito interessante, porque até o próprio ChatGPT tem maneiras e maneiras de fazer uma pergunta e de ter uma resposta mais específica, né? Você deu um exemplo muito legal ali, que até foi... que, segundo você mexeu ali na sua mente, foi um filho de um amigo seu que ia nascer, e aí você queria uma mensagem mais personalizada, e foi fazendo a pergunta de forma diferente. Então, o ChatGPT te possibilita inúmeras coisas, mas tem que saber como perguntar, né? Nunca aquela coisa, quem pergunta quer saber, fez tanto sentido como agora. Você tem que saber como perguntar, ser mais específico possível, ser claro, objetivo. Isso aí é o que você dá exemplos ali no seu livro, né, Murta? Hugo, essa é uma parte importante. Eu fiz aquele capítulo de filosofia exatamente para voltar lá para o Sócrates, que valorizava as boas perguntas. A resposta, ela meio que está virando uma commodity, inclusive. Né? Mas e que perguntas eu faço? E como é que eu faço essa pergunta de forma inteligente? Vocês são campeões nisso aqui, de entrevistar, e qual a diferença de um podcast bacana com um podcast que está evoluindo ainda? Né? É saber fazer boas perguntas e aonde é que eu quero chegar com isso. E que você aprende no GPT é muito dessa. É uma reviravolta, inclusive, na nossa forma de pensar e na nossa educação. A nossa educação, ela é responditiva. Passa uma prova, tem que responder. Quem responde bem é positivo. Mas é isso que é na vida? É assim que funciona no podcast? É assim que funciona no negócio? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para o meu negócio? Quais são as indagações que eu tenho que fazer? Cara, Sócrates fazia isso há 2.000 anos atrás já. Né? E a nossa educação vai ser, de certa forma, forçada a repensar alguns padrões, o que eu acho totalmente válido. Tá? Então, a gente está indo por outro caminho, e bacana que a inteligência artificial está, de certa forma, forçando até uma certa transformação. Eu sei que tem muita polêmica em torno desse assunto, mas eu sou bem defensor aí que realmente a gente tem que fazer uma transformação na forma com que a gente educa e pensa nossos negócios e as nossas ações. Eu acho que isso aí dá um caminho legal aí para a gente refletir nessas questões, tá, Diogo? Com certeza. E aí vem aquela questão, né? Você acha que a linguagem, você que está com muitos anos aí, desbravando essa questão, linguagem natural e as inteligências artificiais somadas são realmente o futuro das empresas hoje, para tentar democratizar essa inteligência artificial para todos, não só para aqueles engenheiros de dados, aqueles caras que ficam lá? Você acha que isso que vai democratizar realmente para os negócios em si? Diogo, eu acho que é um caminho importante, é uma transformação importante. Eu não acredito em nenhum movimento isolado, né? Não fica muito no hype aí. Mas, no caso da linguagem natural, e esse modelo que chama LLM, né, que tem Bard, tem GPT, tem Bedrock da Amazon no meio do processo, ele transforma, sim, muitas coisas no nosso negócio. A forma como a gente se comunica, por exemplo, com os nossos clientes muda totalmente. Eu brinco aqui que os dias do Disque 1, Disque 2, Disque 3, felizmente acabaram, né? Ou estão por acabar. Quem quer isso? Estão por acabar, né, Ninguém cara? quer. Tá Exatamente. quase. Eu tive que fazer uma ligação hoje mais cedo para a empresa aérea, era Disque 1, 2 e 3. Eu falei, meu Deus, não. Entendeu? Exatamente. Então isso vai mudar absurdamente a interação. E, eu acho que é bem melhor do que se tem hoje, né? Outra coisa é tirar dúvidas do seu cliente. A gente tem um caso muito bacana aqui no Lookbox, que até saiu uma reportagem agora recentemente, na Casa do Construtor, onde a Casa do Construtor aluga material de construção e tem um time de venda, só que às vezes uma pergunta é técnica, do tipo, como é que eu quebro uma parede de concreto? Você pode usar a britadeira 30 quilos, isso, aquilo, com equipamento de segurança tal. É super técnico. A gente fez uma integração do Lookbox com o GPT, onde o vendedor vai lá, em vez de ele ter que chamar aquela pessoa lá do atendimento e tirar ela da manutenção do trabalho dela para tirar uma dúvida mais técnica, ele consegue tirar direto nessa integração que a gente fez de manuais com o GPT. Então é um caso muito prático que eu resolvo uma dor clara aí do cliente aplicando a tecnologia, né? E internamente também. Internamente, as empresas têm muitas dúvidas de processos, desde coisas simples, do tipo, que dia cai meu VR, até como é que eu uso algo mais específico do meu plano de saúde, que você tem que fazer uma consulta especializada para isso, demora tempo e, uma questão de saúde, eu preciso de celeridade. Toda essa forma de comunicar interna e externa das empresas,
essa tecnologia nova, ela traz um mar de possibilidades bem bacanas que a gente está empolgado aqui no Lookbox. E até falar um pouco, já que estamos falando do Lookbox, conta pra gente o que é o Look Lake, cara. O que é essa... Eu estava curioso aqui, vi no site de vocês, que é uma plataforma, tem uma box dentro, tem a Look Lake. Conta pra gente que produto é esse, como é que é essa história, cara? O que a gente percebeu aqui no Lookbox? É importante, às vezes, em algum momento da empresa, você expandir um pouco a sua jornada. E a gente começou com a visualização dos dados através da linguagem natural. Então, esse que a gente estava conversando, faz a pergunta e eu tenho lá o dado fácil. Só que tem muita empresa que ainda não tem esse dado estruturado. Então, tem que estar um passo antes, né? Eu tenho lá um sistema de PDV, eu tenho um sistema transacional, né, de informações, mas eu não tenho uma base onde eu possa jogar toda aquela informação de uma forma centralizada, né? A gente fez uma parceria com o Google, usando uma tecnologia do Google, e hoje a gente faz isso para grandes empresas. A gente também faz essa primeira parte da jornada, que é centralizar esses dados. Aí eu digo que o problema todo fica só de um lado, porque quando você não tem isso completo, você não sabe, o problema é da base de dados, o problema é da ferramenta de visualização. Cara, joga isso aqui do lado do Lookbox, que a gente te ajuda na jornada completa do uso da informação. Então o Look Lake é uma forma de viabilizar o início da jornada. A gente viu que a gente perdia muito cliente que não estava estruturado, falava, a gente conversa depois. Eu falo, não estou resolvendo a dor completa do cliente, aí tem uma dor aqui que é organizar essa informação. Aí foi que a gente fez essa solução, acho que tem uns 2 anos e pouquinho, que está super legal, assim, o uso do Look Lake aqui no Lookbox, junto com o produto do Lookbox. Em linhas gerais, vocês vendem o carro, mas vocês também constroem a garagem, né? Se o cara não tem a garagem, vocês conseguem montar a infra. E a gente viu que a realidade da maioria das empresas não tem uma infra de dados, né? E dói aqui do nosso lado, falou, caramba, essa empresa já quer evoluir, já quer dar um próximo passo, e a gente consegue fazer isso de uma forma integrada aqui dentro do Look, tá? Então a gente está bem, bem contente aí com entrega a jornada completa, organização do dado até a extração. Resolve todas as dores. Se tem uma dor de dados, você já... Se é de dados, quer constar aquele dado fácil, joga para cá que a gente dá um jeito. Isso combina com um dos maiores problemas da tecnologia que nós temos até hoje, que é a falta de integração, né? A gente está caminhando para cada vez reduzir esses espaços, mas são várias tecnologias concorrentes, né? As coisas dificilmente se falam, às vezes o cara tem uma ferramenta aqui, outra ferramenta ali, outra ferramenta aqui, e para juntar tudo e conseguir fazer a interpretação disso é sempre muito complicado, né? Já para humanos, o que dirá, ainda assim para máquinas também existem desafios de dados para serem conectados, né? Eu aprendi um termo que eu achei interessante, um termo técnico, com relação a essas desintegrações de dados, chamado de favela digital. Isso foi um executivo da Embratel, né, lindo, que eu achei cara. incrível, porque é um monte de puxadinho, né, que tem ali, vai crescendo isso. Totalmente bagunçado, e isso é o comum, não é exceção, porque o que acontece? Eu não acredito no DW perfeito, tá? Por quê? Vou mostrar para vocês como é que se quebra o DW perfeito. Eu sou uma empresa, tá lindo, meu DW tá com tudo integrado num local só, e eu compro outra empresa, o que eu faço? Eu espero essa integração acontecer para poder ver meus dados, ou já começa a fazer um puxadinho do meu BI na base de dados que já tem naquele DW da empresa que eu acabei de comprar. E empresas grandes estão toda hora comprando e vendendo e refazendo e reestruturando. Então, não existe isso. Agora a gente tem que saber aplicar com inteligência Pareto. Cara, qual é o 80-20 aqui? O que eu vou integrar primeiro? Como é que eu tenho flexibilidade, sim, de integrar com múltiplas fontes, que é o que a gente faz no Look, tá? Eu tive clientes aqui que para uma pergunta de Lookbox integrava com 8 bases. Tipo assim, falava com API, falava com Oracle, com SQL Server, com uma parte que estava em Mongo, e numa resposta só. Não recomendo esse tipo de prática, mas às vezes na emergência não é um cenário bonito, perfeito. É um cenário que eu tenho que entregar. Tipo assim, eu tenho que entregar a meta na ponta. Se ela está em 4 bases agora porque eu acabei de migrar, vai com 4 bases e vamos embora, e vamos ser felizes assim. Trabalhando sempre para corrigir essa encrenca. Mas não dá para tentar pensar no DW perfeito transformar o puxadinho em uma estrutura melhor ali, mas enquanto é puxadinho, pelo menos você vai lá numa mistura de Pareto, DW, puxadinho ali para poder fazer acontecer isso. Então, e às vezes você tem algum legado que você não pode teórico, descartar, né? Tem várias características que cada cliente vai ter. Se você não tiver um negócio, se você for muito quadrado, né? Se você não tiver essa flexibilidade, você não vai conseguir entregar uma solução legal e funcional para o cliente da ponta, né? Porque a gente vive num mundo que cada um no seu quadrado, cada um com a sua tecnologia, cada empresa quer criar o seu e usar o seu padrão, e é isso, assim, o resto do mundo que
que se vire para integrar com o que eu estou fazendo aqui. Cada um tem o seu. Porque o mundo capitalista funciona assim, né? Cada empresa tem sua tecnologia, cada um tem sua brand ali para tomar conta. E a maluquice é você conseguir entregar uma vitamina mista, né, cara? Tu joga no liquidificador banana, tomate, cebola e coisas variadas e consegue entregar um produto único no final. Esse negócio assim. Vou abrir um parênteses aqui para xingar a Apple, né? Porque isso usa só o padrão dela e ferra a gente com carregador, mas tudo bem. É só uma dor que viveu agora, eu fiquei muito puto. Vamos abrir um parênteses para xingar a Apple. Vai resolver agora. Próximo iPhone vai ser padrão do USB-C para todo mundo. Então... Tá, beleza, mas eu queria, mas porque a Europa foi lá e tuchou esse padrão agora, né? Obrigou. Beleza, eu vou ter que trocar meu fone, o tablet, o celular. Vai. Mas daqui 2 anos, assim, vamos mudar de novo. Mas, cara, isso eu acredito que seja uma tendência, tá? Eu tenho visto aí todo esse movimento de regulamentação, inclusive da inteligência artificial, né? Os governos começando a se organizar legalmente, se estruturar a respeito de inteligência artificial, a respeito de software no geral. Tratamento de dados é uma preocupação mundial e nós vamos começar assim, a ter padrões impostos, cara, que é o que faz total sentido, entendeu? Vamos começar a impor alguns padrões. E isso aí é uma tendência positiva. Isso aí pra gente é evolução, cara. Comprar um carregador só, pô. Eu fiquei até me questionando se a Apple não era uma empresa de cabos, tá? Não, cara. Que nem o Mac. Eles usavam USB-C. Aí agora assim, não vamos mais USB-C, vamos voltar pro MagSafe. Se lasca. O resto, a receita toda marginal, a empresa é de cabos, entendeu? Imagina cabo e carregador. Quantos milhões eles vão perder por causa dessa história de cabo? Porque eles de fato eles vão ganhar. Perdeu o caramba, velho. Eles vão conseguir bloquear os cabos que não são os deles, velho. Não, eles não vão. A Europa já falou que não pode, não tem como isso. Mas eles vão vender mais, cara. Fica tranquilo. Eles não vão perder nunca. A Apple sempre tem um jeitinho para pagar R$300 num cabo e a gente se sentiu um otário de estar fazendo isso, entendeu? Fica tranquilo, Anjo. Daqui um pouco a gente conversa sobre esse assunto, entendeu? Mas isso aí é o que o Bisteiras começou a falar sobre a questão de regulamentação de EA. A gente até gravou ontem, em breve vai estar no ar aí com o Dr. Renato Alpes-Blum, que é um dos maiores advogados aí da parte de direito digital e falando um pouco mais do marco de inteligência artificial, né? Eu queria a sua opinião, cara, com relação a essa questão, muita polêmica, muita gente importante falando, temos que limitar o cara daqui, o Musk, não sei quem, aí ninguém sabe se eles querem que limite porque eles estão atrás da corrida ali de realmente inteligência artificial, ou se realmente existe alguma coisa. Então, assim, muita gente dando opiniões diversas com relação a isso. Limitar é algo que eu acho que não tem como mais, né? Eu acho que regulamentar e colocar limites éticos é uma coisa. Agora, você parar a evolução... Parar 6 meses para minha tecnologia alcançar de vocês. É inevitável. É uma coisa que... O Musk, 2 semanas depois, falou que ele estava fazendo dele. Então ele não tem moral esse assunto. Sou fã, tá? Sou fã até que ele construiu e tal, como empreendedor e tal. Mas nesse caso aí, ele foi muito marqueteiro. E com relação a regulamentar, Diogo, o que eu acho? A gente tem que pegar a pauta e aproveitar programas que nem o de vocês aí, uma audiência super bacana. E, cara, vamos focar em criar e utilizar e tirar valor. Eu fico um pouco inconformado que se fala mais em querer limitar do que como é que a gente tira valor na educação, como é que a gente tira valor na saúde e não fica sendo o último aqui da corrida, né? Então, eu acho que falta para o Brasil um pouco dessa cultura empreendedora mesmo, de, cara, o que eu posso fazer agora já com isso e como é que eu tiro o valor para a gente não ficar para trás, né? Uma regulamentação, ela vai ser um pouco natural, mas eu acho que a gente deveria estar mais preocupado em criar e estar na frente da corrida. Eu estou indo para a China agora em outubro, né? E, cara, bizarro, né? Para conhecer até um pouco mais de perto. A corrida que tem entre Estados Unidos e China nisso, e como é que está o Brasil nisso? Como é que a gente pode não ficar... Eu diria que não é nem para trás a gente já está, mas tão para trás nesse... E tem uma acho que a regulamentação é importante, né? Mas não o principal, né, cara? Você tem que... focar só em regulamentação, você vai travar um negócio que não é o momento de travar, né? Regulamentação é importante, mas
talvez num segundo momento ou em paralelo, enquanto você incentiva o negócio, a tecnologia a conhecer, fazer acontecer. Eu diria o seguinte sobre a regulamentação. Estamos aí, leis rodando na Europa, Brasil, toda essa discussão mundial sobre o assunto, e eu olho para Asimov, que foi lá e escreveu as 3 leis da robótica, e o cara, em 3 linhas, definiu algo que não é superável. Ninguém vai escrever algo melhor do que aquilo. Né? Em 3 linhas, o cara tem ali uma organização de como realmente como regular, né, a inteligência artificial, o que ela deve proteger, quais são os valores, qual é o core e tal. E quando entra várias outras questões aí, que é financeiro, ético, legal, moral, cara, tá tudo ali, entendeu? Então, assim, não era realmente para ser tão complicado, né? Se o governo estivesse realmente empenhado em, como é que nós vamos usar isso para revolucionar a nossa educação, como é que vamos usar isso para revolucionar a nossa gestão de saneamento básico ou do que for, encontrar soluções, realmente isso não está acontecendo, né? O que está acontecendo é como é que a gente vai limitar o uso disso. Mas eu não vou falar nem só o governo, mas a sociedade em geral. O Murta falou um exemplo aí bem legal, e quem lê o livro dele, eu acho que capta bastante, que é a questão de você pode usar isso, por exemplo, produtor de conteúdo. Eu tive vários eventos esse ano, e muito produtor de conteúdo preocupado que o ChatGPT, né, mais especificamente, ia substituir o criador de conteúdo. E muito pelo contrário, ele pode auxiliar aquele criador de conteúdo, né? Você dá exemplos ali de pedir para limitar em caracteres algumas ideias. Então eu queria que você desse algumas dicas, Murta, para aquela galera que está aqui, às vezes é da área de TI, ou aquela galera que a gente tem muita gente aqui que acompanha por causa de LGPD, aquela galera que ainda não é cético de utilizar o ChatGPT, dá algumas dicas de como o ChatGPT pode auxiliar, né, no dia a dia das pessoas, para as pessoas pensar que amanhã ou depois, em vez do professor estar lá preocupado se o aluno fez ou não, ou copiou ou não o trabalho lá, ele pode usar aquilo para ajudar o aluno a pensar e aí produzir o seu próprio conteúdo, que eu acho que é uma ideia inevitável hoje em dia, se você puder utilizar a tecnologia a seu favor. Eu acho que tem, assim, se você está ouvindo aqui a gente falando, eu sou contra isso, mas até para ser contra com embasamento, você tem que conhecer. Né? E uma das vantagens do ChatGPT é que ele é de graça. Você pode abrir uma conta agora no OpenAI, vai lá e começa a brincar com ele com a versão que é free, que já é muito boa. Tá? Com relação à aplicabilidade no dia a dia, cara, eu diria que no Lookbox aqui, a gente é 50% mais produtivo na programação com GPT. Não tem que começar do zero um monte de coisa, um monte de correção de bug, ou comenta código. Isso é por baixo. Quando eu estava fazendo o algoritmo da caligrafia, numa parte bem específica, o GPT manda a frase muito grande. E não é bom, o prompt ele não consegue limitar a quantidade a quebra de linha, é muito específico, né? Aí eu fiz isso por fora da programação para fazer essa quebra de linha. Se eu fosse fazer aquilo na mão, né, eu ia gastar umas 2 horas lá para brincar, o algoritmo ficar legal. Eu simplesmente fui no GPT e falei, faça uma função que faça a quebra de linha com essas condições aqui, e eu tinha em 2 minutos a minha função pronta. Eu testei, ela funcionou. Né? Então eu transformei 2 horas ali em 2 minutos. Mais um pouco de teste, 5. Olha essa produtividade. E no Lookbox a gente está usando direto. Mas eu estou falando de tech. Vamos para outra área? Vamos para a área de pessoas e RH? Será que eu consigo usar o ChatGPT? Toda a parte de job description que a gente faz no Lookbox agora, eu copio 2 job description para ele pegar o nosso estilo, como é que opera, eu faço agora, faça uma para a função X com esses detalhes. E você vai dominando ali o prompt, não precisa passar por todo um processo mais formal de criação e tudo que sai é verdade? Não. Ele erra que nem a gente, erra pra caramba. Eu acho que ele erra até menos que a gente em algumas situações. Mas é saber dominar. Mais um exemplo aqui, também prático do dia a dia. É muito comum aqui no time comercial, alguém ficou interessado pelo produto em espanhol, em inglês, tem que fazer uma apresentação, uma defesa global do produto para quem é da arquitetura lá da Nestlé na Europa, né? E vê os e-mails lá em inglês. A gente é nativo, eu sou nativo em português, eu não escrevo com a mesma destreza em inglês. Hoje eu copio, colo e-mail, eu faço a minha ideia, eu entendo, respondo e-mail aí embaixo falando que isso, aquilo, outro. Ele manda um e-mail muito melhor do que eu escreveria e eu copio e colo lá. Né? Então tem desde coisas que muda o ponteiro nosso, por exemplo, a programação pra gente é o nosso core aqui. Eu ser 50% mais produtivo faz muita diferença pro ponteiro do Lookbox. Até coisas do dia a dia que fica muito mais fácil de operar usando a ferramenta. Aí no livro eu trago dicas específicas também, do tipo, responda em formato de tabela. Putz, foi uma que eu uso pra caramba hoje, depois que eu aprendi isso.
Eu quero comparar A com B, só que eu quero comparar e não em texto. E ele já monta uma tabela bonitinha ali para você. Aí o livro está cheio, recheado aí de várias coisas do dia a dia, mas essas são algumas que já dá para usar agora, assim, né? Você abre a conta de grátis e começa a brincar. Esse formato de tabela eu curti quando eu aprendi isso, né? Tem um conhecimento que você não necessariamente domina, mas ele já está embutido ali. Então você pega e cruza com o seu conhecimento. Tá? Você tem que entregar informação num outro formato, quer seja uma outra língua ou um XML ou o que for, você consegue simplesmente pedir para ele escrever no outro formato e te entregar. Isso é assim, genial, entendeu? Isso é muito bom. Porra, ele me ajuda muito nas fórmulas de Excel, cara. Eu sou horrível em Excel, cara, e o ChatGPT... O Diogo sabe quão ruim eu sou. Não, ele é péssimo. Não, ele é bem péssimo. Agora sim, mas agora realmente, até ontem eu tava usando uma fórmula, até não é nem Excel, que eu não uso mais Excel, eu uso o Google Sheet, mas eu tava usando uma fórmula no Google Sheets ali que eu usava C, era uma fórmula extremamente complexa, que se eu fosse desenhar a fórmula, eu gastaria ali uns 30 minutos para deixar do jeito que envolveria textos e etc e tal. E eu pedi pro GPT exatamente, dei o prompt, falei que eu queria, e em menos de 30 segundos eu tinha aquela forma, apliquei lá e deu certo. Então, assim, eu falei, uau, muito bom, 30 minutos a menos aí no meu tempo. Vou dar um outro exemplo aqui, Diogo, que também foi inspiração pro livro, que eu comecei a brincar com drone, um dronezinho de fotografia da DJI. Sensacional, esse do drone, cara. Sensacional essa história, eu vi. Deixa as fotos no Instagram também, no R.Murta, quem quiser ver. E o que aconteceu? Eu brincando, aprendendo a operar o drone, uma função dele não estava funcionando, ele parou de funcionar, que é tirar foto panorâmica, né? Então, você bota ele lá nas alturas, ele tira uma sequência de fotos e ele sozinho já junta isso. Eu fui fazer um teste e parou. Isso foi em fevereiro. E o primeiro impulso vou dar um Google aqui. Só que não é prático quando você está no celular. Porque eu estava com o drone aqui, eu queria consertar. Se eu perguntasse, olha a pergunta aqui específica, hein? Problema na foto panorâmica do DJI Mini 3 Pro. Vi um monte de site, um monte de fórum, que eu tenho que entrar em cada fórum. Eu brinco hoje que o Google, eles estão correndo atrás, né? O Bard está aí, não no Brasil, mas já está lá fora. Mas hoje eu vejo ele como um exibido. Por que um exibido? Porque eu vou lá e boto essa pergunta, ele me traz 1 milhão de páginas. Para que serve isso? Para mim é só para se exibir. Ele sabe muito, eu não sei nada. Porque eu não vou conseguir fazer nada com 1 milhão de páginas. Né? Eu quero a resposta. Eu não quero 1 milhão de páginas. Né? E quando eu fiz esse teste no ChatGPT, eu fiz até meio incrédulo. Eu falei, cara, ele não vai saber nunca como é que conserta a foto panorâmica do meu drone. Um modelo específico de um drone, né? Exatamente. E eu coloquei lá essa pergunta e, pasmem, ele me trouxe lá os 5 tópicos, né? E no terceiro, ele resolveu o problema. Olha, se você talvez vá na configuração tal e resetar isso daqui, talvez corrija. Bem específico, né? Esse foi outro impacto também, que eu falei, caramba, olha como isso muda a interação do consumidor, né? De saber uma coisa específica que ia gastar um tempão na internet, se bobear não ia resolver, ia falar, esquece. E eu fiquei feliz da vida, minha foto panorâmica está funcionando até hoje lá no drone. Uma das soluções que ele deu lá resolveu, né? E é legal que eu uso o iPhone e já tem aplicativo, inclusive, nativo aí para iPhone do ChatGPT. Então é muito útil realmente. Qualquer lugar que você tiver ali, você digita e eu uso a versão paga para ter acesso. Exato. Ele até speech de venda, velho. O cara já te conhecendo, você já tendo ali conversando e contando a história pra ele do que vai acontecer, você já chega lá, às vezes, com o speech de venda pronto pra fazer um speech ali pra aquele cliente, te dá uma série de resumo. É muito bom a solução. Uma vez que você começa a utilizar e aprimorar, né, que realmente você... Não é simplesmente chegar lá e falar, me fala isso, ele vai te dar tudo, né? Isso é importante para o pessoal entender da arte de GPTA, que eu acho que é perfeito. Que não é, se você chegar lá e fazer uma pergunta e achar que é isso aí, não. Você tem que ir conversando, você tem que ir treinando aquilo ali. É um processo de conversar. É um processo de conversação, ir de volta, melhorando. Fala, não, faça isso, faça de uma forma mais menos agressiva, mais emocional, coloca alguns gatilhos mentais. Tudo isso é possível e ele constrói isso, né? Isso aí que é a parte interessante que nos auxilia aí na produtividade do dia a dia, né, Murta? Eu acho bacana uma coisa que, assim, nem sempre eu concordo. Eu tomo como um ponto de vista a resposta. E algumas vezes eu respondo, olha, eu achei melhor desse outro jeito. E eu digo para ele o que eu
o que eu gostei, como eu gostaria que fosse, né? E eu dou pro meu GPT, eu dou para ele o meu feedback. Não, olha, eu respondi assim, você sugeriu desse jeito, mas eu respondi de um outro jeito. E tento ir alimentando com os meus gostos e pontos de vista, entendeu? Porque o que ele traz para você não é necessariamente uma resposta definitiva, nem uma sugestão definitiva sobre nada. Você continua sendo ser humano ali tomando decisões por trás da máquina, né? Até desconstruindo isso, assim, o livro eu não entro muito no técnico, eu falo um pouquinho no início do livro e dou algumas referências bem respeitadas aí sobre o assunto, como o Wolfram, que escreveu um livro só da parte técnica do assunto. Mas, e pra gente não se emocionar tanto às vezes, porque o que ele faz por debaixo dos panos é um monte de cálculo para cuspir palavra a palavra, né? Então, eles chamam de token, né? O que vai saindo. É estatística pura o que acontece. Então, ele tem isso parado, inclusive, no passado, até 2021, né? Com uma brincadeira ali aleatória, para não cuspir sempre as mesmas coisas. Mas mesmo dessa forma mais fria, vamos dizer, de pensar o mecanismo, consegue produzir coisas geniais, consegue ajudar a gente. Então, o que a gente tem que ver é como é que a gente consegue tirar proveito agora. Eu gosto de trazer exemplo da física, né? Que é tipo a energia nuclear, né? A energia nuclear você pode usar para fazer uma bomba ou você pode produzir energia limpa. A gente que vai dar direção. A tecnologia não é boa, não é má. O que é má é a forma que a gente opera isso daí. Daí entra assim um pouco nas leis, né? Como é que a gente vai fazer bom proveito disso. Mas antes de qualquer coisa, a conscientização. Para as pessoas entenderem ali, que não tem nenhuma mágica. A parte de educação sobre a tecnologia é importante. Até para ter educação, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa entender até onde vai, como ela vai poder ajudar, para a gente conseguir regulamentar, conscientizar a população e o resto do mundo sobre a tecnologia. E o ChatGPT em específico é legal porque sim, você pode usar ele de diversas formas. Seja para ajudar no dia a dia, seja para fazer uma pesquisa rápida, como uma nova versão do Google, em vez de você ficar quebrando a cabeça buscando como você vai resolver aquele problema, ele já te dá a resposta muito mais rápido. Eu acho que foi essa uma das grandes preocupações do Google, né? Ele acabou se tornando um novo buscador, né? Ele não é só algo que vai aumentar a tua performance te dando resultados de problemas específicos, mas ele também serve para você fazer pesquisas mais básicas. Em vez de você ficar olhando 10 páginas para você achar uma resposta, ou aqueles 6 tutoriais do YouTube que você fica pulando o começo do tutorial para você achar a resposta, o ChatGPT te dá isso na mão muito mais rápido, muito mais fácil. A informação na palma da mão mesmo, né? Aquele negócio de ter a resposta em segundos que é o sensacional. O bacana é que o core está ali, o dado, a informação está ali. E as interfaces disso, agora está um pulo de... Cara, a possibilidade de você ter novas interfaces, depois você vai estar interagindo por voz, daqui a pouco você vai estar interagindo por vídeo, enfim. Jarvis isso total. Isso é uma coisa muito legal também, tá? Total Jarvis. Então, tem um artigo bacana do Bill Gates, que ele fala de 3 pilares, onde muda tudo. Primeiro, assistente pessoal, né, que era uma coisa totalmente elitizada, e isso vai massificar. E depois, saúde e educação. Falando em interface, hoje se eu vou fazer uma viagem, eu quero desbloquear meu cartão para viajar para fora do Brasil, onde é que eu entro? É em segurança, em outras opções, em informações especiais, é no cartão, que menu? Então, esse modelo de menu, que é como todas as nossas aplicações são organizadas, ele morre, ele é desnecessário. Porque eu simplesmente posso falar para o meu aplicativo, eu estou fazendo uma viagem internacional, desbloqueei meu cartão. Eu falo, ok, qual a data que você quer? Tanto, o país é esse, aquele, acabou. E hoje não, eu tenho que pegar lá e digo mais, então, ele vai entender o que você quer e vai te oferecer outras coisas que você talvez precise também. Você quer aproveitar e contratar um seguro de viagem? Você quer ele consegue aproveitar e fazer uma transferência de câmbio e tal? Então, o mar de oportunidades que tem nesse tipo de interação, para mim, toda a interface de qualquer... Hoje, eu ensinar a minha avó a mudar a proteção de tela do iPhone dela. Cara, ela não sabe como é que faz aquilo, mas ela sabe o que ela quer porque ela me pergunta, no WhatsApp, inclusive. Meu filho, como é que eu faço para trocar essa imagem aqui do fundo? Olha só, ela podia ter perguntado direto pro celular dela. Então, ia ser muito mais, o canal dá muito mais autonomia, né, para as pessoas. Ela se sente empoderada se ela pode fazer aquilo e não depende de alguém para poder fazer alguma alteração. Então, a interface na parte de sistemas também é uma que muda absurdamente com essa nova tecnologia. Eu estou bem curioso para saber. E não é muito tempo não, tá? 1 ano, 2 anos, a gente vai ver muita coisa acontecendo nessa área. A inteligência artificial está evoluindo nos últimos
vamos dizer, 18 meses numa velocidade impressionante, né? Quando você fala do GPT mesmo, a cada 3, 4 meses já evolui o que demorou, às vezes, décadas para evoluir antes. E até com base nisso, eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista da sua visão, né? Como é que a nova geração, quando eu falo nova geração, todos nós, né, pode começar a nos preparar para essa era, porque todo mundo falou, Bill Gates falou, várias mentes falaram que a inteligência artificial é um grande marco, é o que chegou agora, é um grande marco, do mesmo jeito que a internet foi um grande marco lá na década de 90. Então, como é que a gente pode se preparar para aqueles que ainda não estão se preparando e ainda não estão olhando a inteligência artificial como ela realmente é? Muitas vezes pensando, o metaverso vai ser igual o metaverso vai afundar, e não é, né, cara? Que o metaverso era uma coisa ainda muito intangível, muito difícil de colocar na prática. Não vou dizer que era algo ainda inútil, mas era algo que ainda não tinha aquela apelo que a inteligência artificial... Inútil, eu acho que talvez seja a palavra certa, viu, Diogo? Não, acho que ainda tem a sua utilidade, mas talvez não chegamos no momento. A única coisa que o Mark não roubou, que ele... vou apostar nisso, ele errou. Sacanagem, Zuc. O metaverso, se tivesse sido roubado de alguém, tinha dado certo. Sacanagem. O Mark vai ficar bravo com você vai levar um shadow ban ali no Instagram agora mesmo. Esse podcast não vai bombar no Instagram, não sei porquê. Né? Você tá vendo, né? É brincadeira, eu adoro o Mark. O Mark é fera. Sua visão, como é que a geração pode se preparar para essa revolução que é a inteligência artificial e as linguagens e machine learning, tudo que está surgindo aí com todos esses Bard, GPT e todas essas sopinha de letras e soluções que estão chegando. Como é que o pessoal, a sociedade aí, profissionais de TI ou não, pode se preparar para essa revolução? Acho que, em geral, a gente está num momento agora que acabou aquilo de eu aprendi, fiz o meu curso, agora eu vou aplicar para o resto da vida, né? Então, isso já tem muito tempo já. E se a gente está falando de tecnologia, isso ainda era uma coisa que era diferente já desde lá atrás da tecnologia, porque todo mês lança uma versão nova de alguma coisa que você tem que se atualizar, né? Então, eu acho que se tivesse que dar uma dica, é manter a curiosidade aguçada. Seja curioso, entenda o que está acontecendo, acompanhe as tendências. E não tem mais desculpa, porque a informação está muito fácil de se ter. Às vezes o difícil é saber o que não se informar, né? Mas esse é o primeiro momento. E experimente. No caso da tecnologia especificamente, cara, bota a mão na massa e não tenha medo de testar um Midjourney, testar um GPT. O GPT funciona em português, né? Então nem essa barreira tem mais hoje de não, mas só funciona em outro idioma. A gente tem um valor aqui no Lookbox que chama curiositude, tá? Que a gente bate muito aqui na empresa. Né? Então, o que é a curiosidade? É exatamente isso, é a atitude de ser curioso e querer saber como é que funciona e querer aplicar isso na prática e mudar alguma coisa no seu dia a dia. Tá? Então, eu receitaria uma curiosidade mais genérica para a do Lookbox. Legal, gostei da ideia. Isso é um KPE que você tem, um OKR, como é que você faz a curiosidade aí? Conta pra gente esse segredo. Cara, é um valor nosso Mas você mede para influenciar o pessoal, você é mensurável ali para o pessoal, o nível de curiosidade? É mensurável porque você consegue saber quem são as pessoas que estão propondo coisas, quem está organizando os meetups aqui, quem está trazendo uma tecnologia nova de como é que, agora mesmo, a gente tem uma base vetorial para busca semântica. Vê uma outra pessoa e falou, cara, eu acho que lançou uma nova agora, não sei o que, no Google, será que não funciona? Isso é curiosidade, é querer estar antenado e aplicar, mas não é uma curiosidade passiva. Por isso que a gente botou o tude, que é a atitude efetivamente de levar a algo prático. Exatamente, ter atitude com a curiosidade. O curioso passivo não contribui, né? Eu sou curioso, é legal, eu entendi como é que funciona. Vou tentar aqui aplicar nossa realidade, vou dar créditos, tá? Pode ficar tranquilo, mas vou tentar aplicar a curiosidade aqui na empresa, que eu acho que é algo fundamental realmente. Uma outra pergunta, até também de visão pessoal, e é difícil, porque está evoluindo muito rápido, mas na próxima década, quando você fala de inteligência artificial em si, e machine learning, como é que você imagina que a gente vai estar? Nós estamos aqui em 2023, em 2033 com relação a isso. Aonde você acha que isso pode chegar? É claro que é onde existe muita imaginação, como está evoluindo na velocidade de meses, anos evoluindo em meses, né? Mas o que você acha que nós vamos ter em 10 anos? Vamos deixar isso gravado aqui para que 10 anos a gente conferir. Queria até deixar uma dica aqui. Tem
Tem um livro muito bacana, comecei agora, mas já estou curtindo, chama 2041, do Kai-Fu Lee. Né? Que ele faz? E 41 é uma brincadeira. Ele faz tudo acontece em 2041, e 41 é porque fica parecido com AI, né? O número. Tá? Eu achei legal a sacada dele. Sacada 4 e 1, né? E ele faz exatamente esse exercício de como é que seria, e ele chamou o escritor de ficção científica para brincar com isso no futuro. Eu vou deixar o muito distante para o Kai-Fu Lee, porque ele já escreveu o conto dele, então vamos repetir. Mas eu acho que está acontecendo de forma tão rápida agora que o que a gente vai prever para 2 anos já parece que são em 10 anos, pelo exponencial do que está acontecendo. Ninguém imaginava um chat GPT com a capacidade que tem no ano passado. Se essa previsão para 10 anos, eu falo, em 10 anos a gente deve ter o chat GPT. E já existe. Né? Então, o que eu acho que deve acontecer nos próximos 3, 5 anos? A interface, como a gente opera, vai mudar. Todos os sites vão ser muito diferentes da forma da gente interagir. Sistemas, como eu falei no iPhone ou um site, ele vai ser muito mais conversacional. Por quê? Porque é o que a gente já sabe fazer e é muito mais prático. O que eu quero quando eu quero uma dica? Eu digo para um amigo que já sabe. Né? Mas se essa interface estiver acessível, isso vai ser muito mais simples de interagir. Tem um filme que eu sou fã que chama Her, Ela, tem a tradução em português, que é um sistema operacional que fica tão inteligente que o protagonista se apaixona pelo sistema operacional. E aquilo ali, então se eu tiver que deixar uma previsão mais forte, eu diria que em 2 anos a gente vai ter algo a la Her. Não sei quem vai capitanear Anderson, isso. Por eu favor, acho que seria a Apple. Não tente casar com assistente pessoal do Mr. Anderson. Pelo amor de Deus, tu tá ligado que aquela assistente, aquela assistente era o Scarlett Johansson lá, e assim, ia ficar difícil não querer casar com ela. Eu compreendo o cara totalmente. Não, você mais do que ninguém, Anderson. Você mais que ninguém. O Mr. Anderson aqui, ele casa a cada 3 meses, entendeu? Não faz isso, não. A média dele do último ano foi 6 meses, porra. Foi 6 meses, tá certo. Você inspirou no Leonardo DiCaprio, né? Que faz esse modelo, né? Exato, mais ou menos. Voltando ali no 41, cara, eu até entendo ele ter escolhido 41 por causa do AI, mas é porque ele não podia escolher 42, porque já é a resposta de tudo, que quem leu o Guia do Mochileiro da Galáxia sabe, 42 esse é um o retorno. Esse é um clássico também. Esse é um clássico, por isso que ele escolheu 41, eu falei, 42 já tem, então eu vou ter que escolher 41. Vou pegar uma coisa próxima. Vai chegar ali próximo. Mas, Murta, conta pra gente, vocês vão fazer o Look Day, cara, ali em agosto. Conta pra gente como é que vai ser esse evento, como é que o pessoal pode participar, onde como é que vai ser, onde a gente encontra ingresso, como é que pode ir lá, enfim, conta um pouco mais sobre esse evento. Eu digo, bem legal a chance de falar aqui pro público. A gente é viciado em dados aqui no Lookbox, na cultura de dados. Qual a ideia desse evento? Como é que a gente traz isso para mais gente? Né? Como é que a gente mostra como é que a gente pode ser um guia aí? As tecnologias de BI, a cultura de dados pode ser um guia para turbinar o resultado das empresas. Né? Então a gente fez lá a chamada Look Day, o dia onde dados e AI falam a sua língua, porque a ideia é realmente ser acessível para qualquer público. E a gente vai trazer algumas férias aí, desde a parte de tecnologia até uma visão um pouco mais aberta. A gente ficou super feliz aí, o Mário Sérgio Cortella topou participar do evento com a gente para fazer exatamente essa provocação de inteligência artificial e a inteligência natural. Como é que elas se conversam, né? E ele é um cara que tem provocações muito bacanas para a gente não ficar só naquele mundo tech de dados e tal, e trazer uma visão aí mais integrada do outro lado da moeda, tá? Então vai ser dia 30, né, na Ancham, aqui em São Paulo, e a gente está no nosso site já com a página montada aqui para comprar os ingressos. No momento que sair a entrevista já vai estar lá. Para quem tiver curiosidade de participar, a gente está empolgado aí para espalhar um pouco dessa visão aí de uso de dados no dia a dia. Eu já recebi a provocação aqui da minha equipe, o pessoal falou assim, se a empresa não for, eu vou. Já deixaram aqui para mim ontem isso aqui. Mandaram para mim o link do evento e falaram assim, se vocês não forem, eu vou. Tudo bem. Não, já, assim, a gente vai deixar o link na descrição aqui do episódio, não só o link do Look Day, que já tá aqui disponível, viu, Murta? Tá os lotes aqui de ingresso, aproveitem lá antes que suba. E vamos deixar também o link do LinkedIn, do Murta, da Lookbox, do livro,
recomendo, seja na versão digital ou na versão física. Murta, chegamos naquele momento, Mr. Antes, qual é o momento? Murta, nós temos um momento aqui chamado Considerações Finais, onde você pode deixar sua mensagem, seu link, seu jabá, sua mensagem de cunho moral para a humanidade. Você fica à vontade, o microfone está na sua mão. Excelente, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite aqui. Muito bacana o bate-papo, a energia, quando flui assim, é muito mais divertido. O tempo passou e a gente nem viu. E, claro. Pessoal, a gente está passando por um momento agora que é legal dar uma olhada num termo chamado singularidade, né? Foi o Ray Kurzweil que cunhou esse termo, ou pelo menos espalhou, onde a inteligência artificial ela toma um patamar que, de certa forma, ela começa a suplantar a inteligência humana, pelo menos em alguns quesitos, né? E isso transforma muita coisa. E é claro que dá para se assustar ou dá para ter uma atitude de curiosidade, como a gente falou aqui, e correr atrás e entender o que está acontecendo. Então, acho que esse é um momento muito especial para entender o que está acontecendo. Para quem abrir uma conta no ChatGPT é de graça, para quem já quiser ter o primeiro contato e explorar, estudar o assunto, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu passo aqui. A gente está passando uma transformação muito importante e cabe a gente aí correr atrás para saber como é que a gente pode aplicar isso para maneira bacana, com mais produtividade, para entregar um valor para a nossa sociedade, né? E a gente tem que estudar e se inteirar do que tá rolando no mercado. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, um pouco de curiosidade e entender o que está acontecendo no nosso momento. Cara, esse é exatamente o que eu achei que você fosse responder. No que se espera daqui a 10 anos, eu pensei, ele vai falar singularidade. Não, singularidade é antes. Eu acho que não passa de 5 anos, não, o negócio é estranho. Murto, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, sua simpatia, seu conhecimento compartilhado com todo o público aqui do Pod Café da TI. Desejamos cada vez mais sucesso e com certeza vamos marcar e gravar outros podcasts aí, falar sobre o tema, porque tem muita coisa boa. E conto sempre aqui com o apoio da nossa equipe. A gente deseja sempre o melhor aí para Lookbox e para você, Murto, e toda a sua equipe. Prazer bater papo com vocês aqui e sucesso pra gente. É só chegar junto.